E sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais uma das nossas lives. Hoje até meio surpresa, porque fui tomada por um acontecimento, um movimento que nós estamos vendo, em especial nas redes sociais, no meu caso, e que merece aquele pitaco sistêmico, em especial porque toca naquela ferida profunda do nosso feminino que vocês já me ouviram partilhar quantas vezes aqui, e que eu sei que você, como uma pessoa sistêmica, uma mulher sistêmica, sabe que quando algo se trata do nosso destino de mulher, em especial naquilo que se refere à maternidade, nós precisamos ficar com as nossas orelhinhas em pé, levantar as nossas red flags, né, as nossas bandeirinhas vermelhas e prestar atenção no que isso está buscando nos mostrar, ensinando para todas nós mulheres. Bebê reborn, né? O que significa isso? Porque talvez você nem saiba do que se trata esse fenômeno social, como eu vou trazer aqui, que está ganhando aí a internet, né? As partilhas e os julgamentos sobre o que significa. Bebê reborn basicamente é uma boneca. É um bebê muitíssimo real, né, que vem numa bolsa, inclusive, e você pode fazer ali um processo de parto, por exemplo, brincar de maternidade, né, com um objeto, um bebê, um boneco muitíssimo real. E o que está acontecendo? Obviamente que existem pessoas, em especial muitas mulheres, que estão se envolvendo, né, com este boneco, vivenciando ali de forma bastante realista a maternidade em si. Então, muitas pessoas partilharam comigo vídeos julgados, né? Falados de chocantes mesmo, sobre fazer um chá revelação para o sexo do bebê, ou fazer o parto do bebê, comemorações de aniversário e tudo mais do bebê, demonstrando ali, né, como está o comportamento das pessoas, em especial nós mulheres, que vai ser o foco do nosso encontro aqui hoje, no que se refere a esse fenômeno, né, esse acontecimento aí do bebê reborn. E assim, a gente vê de tudo na internet, né? Em especial, o que eu mais vejo são os julgamentos, obviamente, mais rasos, sobre esse acontecimento, né? Assim como são todas as outras coisas. A gente vai ali naquilo que está na superfície, naquilo que todo mundo está falando, e é claro que vai chamar a atenção uma situação como essa, né? De fato, não é algo que iria passar despercebido e nem pode. Todavia, o que eu quero chamar a atenção a vocês, né, aqui hoje, principalmente para a gente mulheres, para nós mulheres, é o que isso significa. Quais os impactos, o que demonstra isso para o nosso destino mulher. Meninas, o nosso feminino tem um impedimento histórico, social, moral, milenar, porque já fazem muitos e muitos séculos, de vivenciar com plenitude o seu destino mulher aqui. E para mim, uma das maiores manchas em relação a essa impossibilidade de viver esse destino mulher aqui é justamente no aspecto da maternidade. A maternidade, para nós, hoje em dia, já há muitos séculos, a gente herdou essa concepção, vou falar assim, das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais, tá? Das políticas públicas, da forma como todo esse sistema que nós fazemos parte se opera de forma encaixotada em como nós podemos conceber a maternidade aqui. Sendo nós, mulheres, né, o papel protagonista, principal, quando a gente está falando de maternidade, é claro que para nós mulheres, do ponto de vista real da vida mesmo, é muito importante que a gente tenha a concepção sobre isso. Ser mulher em sua plenitude não significa, nem de longe, você realizar o sonho ou vivenciar, obviamente, a consequência certa, né, para nós mulheres na sociedade, que é ter filhos. Isso não vai te deixar plena. Quantas mães estão assistindo aqui agora, ouvindo no podcast, vão assistir depois isso aqui, porque vai ficar gravado, não se sentem plenas porcaria nenhuma por serem mães? Quantas? Imagina as mulheres que não são mães. Não são mães, por exemplo, porque não podem. Têm impedimentos físicos mesmos para ser mãe.
Imagina aquelas mães que na verdade não são consideradas mães socialmente, que não podem viver os seus lutos, que sequer podem falar do seu destino como mãe, porque ao engravidar, vivenciaram um aborto e não tiveram outras crianças. Também não são consideradas mães. O aspecto da maternidade passou a ser, há muitos milênios, uma espécie de escolha do feminino. E totalmente linkada, conectada, focada no fato de nós termos filhos biológicos sobre os nossos cuidados, dentro de uma família de preferência, porque a gente sabe que é assim que as coisas devem ser. Mas na realidade, o que eu quero trazer aqui como percepção é que essa onda do bebê reborn, e se você tem inteligência artificial aí, ChatGPT, às vezes até o Google, porque o Google vai demorar mais para te trazer essa resposta, né? Hoje em dia já está sendo superado aí em muitas coisas pelas inteligências artificiais. Se você for aí no ChatGPT, na Manus, em algum deles, você pode digitar lá para você perceber dentro, né, dos consumidores, dos usuários de bebê reborn, aonde estão a maioria, né, qual é o perfil da maioria dessas pessoas. Pode consultar lá porque eles já estão, né, a quem mais esse fenômeno afeta. E vocês vão perceber que muitas das pessoas que estão vivenciando essa experiência com esse bebê de brinquedo são justamente mulheres em uma determinada idade, ou seja, acima de 35 anos de idade, mais ou menos, tá? Essa é a faixa etária também daquelas mulheres que estão vivendo a experiência de maternar um brinquedo, um objeto, né, que é o bebê reborn. Por quê? Qual é a coincidência disso, né, com a fase do instinto materno mais aflorado em uma mulher? Vamos começar a falar sobre isso? Fisiologicamente, talvez você saiba ou não, estou te trazendo essa informação que você também pode visualizar, verificar, confirmar lá no Google, lá nas redes sociais, lá nas inteligências artificiais, por exemplo, de que fisiologicamente, por volta dos 35 anos de idade, nós mulheres passamos a vivenciar organicamente, fisicamente, uma conexão maior com aquilo que se chama de instinto materno. Ademais de todas as questões ligadas à nossa capacidade, possibilidade de ser mãe, viver a maternidade de forma encaixotada aqui, desses mesmos criadores, nós passamos a acreditar já há muitas gerações aí, de que na verdade o instinto materno é uma espécie de uma escolha, ou algo que algumas mulheres nascem com ou não. Entende? Então assim, quantas vezes você já ouviu isso? Às vezes você foi até uma das que falou. Eu não tenho muito instinto materno, eu não sei lidar muito bem com criança. Eu não tenho vontade de ter filho, então acho que eu nem tenho isso de instinto materno. Nossa, o instinto materno de fulano é super aflorado, porque ela se dá muito bem com crianças. Com certeza vai ser uma excelente mãe. Como se o instinto materno fosse uma coisa que eu pudesse escolher, né? Ou como eu disse, algumas mulheres fossem agraciadas ou não com esse instinto. E na verdade, isso também é uma construção super conveniente daqueles que ainda seguem buscando controlar o nosso livre-arbítrio, o nosso comportamento e inclusive o corpo, em especial o corpo feminino, para controlar isso aqui da forma como se deseja. Instinto materno não é uma escolha. Não existe mulher que tenha um ventre, um útero, ovários, o aparelho reprodutor que não sinta o instinto materno. Não existe isso, até porque é fisiológico, é orgânico. Em determinada idade, por volta dos 35 anos, esse tal de instinto vai ficar mais aflorado em você, caso você esteja chegando nessa idade ou caso já esteja vivenciando isso. Se você já está lá na casa dos 40 como eu, sabe que nessa época da sua vida, muito provavelmente, houve bastante reviravolta naquilo que se refere à sua vida fazer sentido. Basicamente, eu vou trazer para vocês aqui de uma forma bastante didática, bastante feminina e bastante lúdica. É como se a atuação, inclusive fisiológica, desse instinto materno estivesse indicando, do ponto de vista emocional para essa mulher, de que chegou o momento dela atravessar um portal
para tornar a sua faceta feminina mãe. Isso acontece com todas as mulheres. Todavia, por óbvio, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, é considerada uma mãe aquela mulher que tem crianças do lado de fora do seu corpo em especial. E vivas, tá? Que estão vivas, que tiveram aquelas crianças durante algum tempo, ou durante bom tempo, vivas do lado de fora. Porque as mães que vivenciaram o destino de aborto e tiveram só os abortos, não tem uma criança do lado de fora, essa também não é mãe, não. Ela não é considerada mãe também, não, tá? Mas isso não é verdade. A mulher, todas as mulheres, entram nesse estágio, nessa faceta emocional e fisiológica da maternidade em determinada época de suas vidas. E elas, obviamente, passarão a se comportar, porque aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, pautam os nossos comportamentos que, por vezes, vão pautar os nossos relacionamentos. Uma vez que a forma como eu me comporto, por óbvio, vai dizer muito como a forma que eu me relaciono, tá? Então, a partir dos 35 anos, as mulheres passam a vivenciar visceralmente, mas em especial no seu comportamento, os papéis maternos. Muitas mulheres, muitas delas, vão viver o destino da maternidade biológica do lado de fora dos seus corpinhos. O que significa dizer que vão ter os seus filhas ali fora para viver a maternidade de forma bastante concreta e literal. Outras mulheres não, por N motivos, por questões fisiológicas, por questões de doença mesmo, não podem escolher. Outras vão ter dúvidas sobre isso e vão tardar a tomar essa decisão, ou por vezes não vão tomá-la e o seu organismo vai tomar a decisão por você. Ou outras que vão dizer categoricamente que não desejam ter filhos biológicos. Todavia, esse sentimento, essa emoção, essa visceralidade que toca os comportamentos das mulheres a partir dos 35 anos, transformando todas elas emocionalmente em mães, isso não é uma escolha. Você não escolhe isso. Se você é mulher, nasceu mulher nesse destino aqui, tá vivendo esse destino, nessa vida, nessa dimensão como mulher, você não tem essa escolha. Isso é um fato. E o instinto materno é um dos grandes poderes, inclusive uma bússola interna para nós percebermos que nós chegamos nesse estágio, em especial emocional, do nosso destino enquanto mulher. É muito importante que nós mulheres nos conscientizemos disso. Para a gente entender muito, meus amores, dos nossos comportamentos, para a gente entender muito dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das mudanças imensas que acontecem no nosso emocional e no nosso corpo a partir dos 35 anos. Eu sou terapeuta de mulheres há quase uma década. Me considero totalmente especializada, em especial em fazer partos de mulheres que não podem ter filhos, ou de mulheres que querem viver os seus propósitos muito além da maternidade biológica. Eu vivencio isso nos meus atendimentos todos os dias. As minhas formações, que começaram como constelação familiar e hoje se chama mulher sistêmica, têm como essência essa concepção para que todas as mulheres que forem formadas a partir de mim não estejam entregando constelação familiar ou outra ferramenta correlata, né? Relacionada à constelação familiar, mas que principalmente estejam preparadas emocionalmente e na técnica para atender mulheres com esse perfil que eu estou falando com vocês. Pois as mulheres que tiverem contato com esse conceito, com essa inteligência, com essa percepção, viverão com muito mais liberdade o seu destino mulher. E isso acontece simplesmente porque você não pode controlar a atuação desse tal de instinto materno e o seu comportamento maternal a partir principalmente dos 35 anos de idade. Isso vai variar. Existem mulheres que viverão esse âmago um pouco antes dos 35, outras que viverão isso um pouco depois dos 35. Mas inequivocadamente, todas as mulheres vão viver este período
certamente, de acordo com as minhas percepções, a minha vivência, anotações e pesquisa, 7 anos antes de iniciar o processo da menopausa, que nós chamamos de pré-menopausa. Nós vivenciaremos essa faceta da mulher mãe como uma imposição instintiva e emocional para vivenciarmos com plenitude o destino mulher. Vamos falar um pouco mais sobre plenitude do destino mulher? Quem aí pode falar por aqui? Eu tô de olho no Instagram, no YouTube também, para quem está assistindo pelo link, tá? Ou pode ficar à vontade para você que vai assistir essa aula depois, ou o podcast depois de me mandar. Quem aí já ouviu, até de mulheres, inclusive de mulheres terapeutas, de que na realidade nós só seremos plenas enquanto mulher quando nós formos mães? Quantas vezes você já ouviu isso da vida? De forma direta, falando diretamente com você, ou de forma indireta? Isso é uma verdade para você? Eu vou te dizer, como uma mulher que é mãe, com uma criança aqui do lado de fora e uma que não pôde viver, que atende inúmeras mães, afirmo para você que se fosse assim, as mulheres que são mães, como eu, sentiriam a plenitude do destino mulher sendo mãe. E isso não acontece. Isso é o que querem te vender. Fazer você acreditar, para que você continue a serviço do sistema, enquanto é conveniente para o sistema que as mulheres se coloquem de forma sacrificante no papel materno. Porque até isso vai mudar um dia, por conveniência do próprio sistema. E nós já estamos vivenciando essa transformação. Todavia, até o momento, hoje, dia 15 de maio, inclusive Dia da Família, essa é a concepção mais vendida quando nós estamos falando de destino mulher. A mulher é plena quando ela vive a maternidade. Então, por que mulheres que vivem a maternidade na prática não são plenas? Não se sentem plenas? Porque nenhuma mulher, nem aquelas que têm filhos, nem aquelas que não podem, nem aquelas que não querem, podem vivenciar com liberdade esse aspecto do feminino que é a maternidade. A sua faceta mãe. Nenhuma mulher na atualidade ainda é validada para vivenciar isso da forma como o seu instinto, as suas emoções, o seu corpo, o seu mental e emocional deseja. Nenhuma de nós. Isso porque o conceito de maternidade é encaixotado, rotulado, fechado, da forma como foi conveniente, em especial para o Estado, há muitos séculos atrás. E uma vez que aquilo que é maternidade é definido de acordo com dogmas, questões econômicas, valores morais e até religiosos, obviamente que nós não estamos aqui, nenhuma de nós plenas para viver essa maternidade. E aí, Ju, o que acontece com o bebê reborn? Qual é a conexão com isso? A conexão com isso é que muitas mulheres estão vivenciando, através da maternidade de um bebê de brinquedo, essa maternidade visceral que as toma depois dos 35 anos de idade, em média. Fase onde nós nos conectamos com o instinto materno. Fase onde todas as mulheres atravessam um portal para transformar-se em mãe. Eu sempre disse isso, mas acho que nunca consegui falar de uma forma tão lúcida como agora. Toda mulher é mãe. Isso não é uma escolha. A mulher que vivencia esta vida até depois dos 30 anos, principalmente próximo aos 35 anos, quando vive esse âmago do instinto materno, essa mulher é mãe. Todas as mulheres buscarão atravessar esse portal que também é emocional no que se refere à maternidade e não somente quando ela entra em trabalho de parto biológico. Isso acontece com todas nós. Todavia, pelo impedimento de nós vivenciarmos isso aqui em plenitude, muitas mulheres não conseguem dar à luz a crianças biológicas, por exemplo, a propósitos e a projetos que desejam colocar no mundo e assim vivem incubando, fechando, limitando, escondendo um dos maiores poderes do feminino, que é o instinto materno e a capacidade de maternar.
inclusive independentemente de sermos mães biológicas. Como esse mundo aceita a maternidade como aquelas que têm um bebê ali nos seus braços, é claro que vai ficar muito fácil conceber que se eu desenvolvo um bebê idêntico em comportamento, em estética e tudo mais com um bebê materno, eu vou vender pra caramba. Isso vai virar um fenômeno social. Isso vai virar uma questão moral para ser discutida e julgada na internet. Isso vai gerar, assim, muito dinheiro para quem tem interesse e para quem se vale das dores das pessoas. E nesse caso aqui, especialmente mulheres. Não tem um produto mais vendível, como a gente está vendo aí agora, para levantar, por óbvio, muita polêmica, do que um bebê que vai possibilitar uma mulher em torno de 35, ali até o período da pré-menopausa, entende? Ter um bebê nos braços, sem precisar ter. Porque ela não pode, fisiologicamente, porque ela não pode emocionalmente. Porque basicamente a mulher que diz que não quer ter filho, ela tem questões emocionais com a maternidade. Ela tem questões transgeracionais, ela pode não olhar para isso. Ela vai passar uma vida acreditando que aquilo é uma escolha dela. E não é. Uma mulher trazer a afirmação de que não tem aptidão, de que não quer, de que não se sente capaz, competente de ser mãe, ela não está falando só sobre filhos biológicos. Isso é o racional, isso é o óbvio, porque ela precisa dar satisfação a essa sociedade de por que ela não quer se colocar à disposição de um outro ser vivo. Mas na realidade, quando a mulher fala isso, quando ela traz esse âmago, ela tem uma dificuldade real de dar vida a muitas outras coisas que ela deseja na vida dela, que fariam diferença para esse mundo, que contribuiriam e muito na nossa evolução, como humanos, como seres vivos no ciclo da vida, porque ela não pode ser mãe. Ela não pode viver esse aspecto do feminino. Esse aspecto do feminino, que é a maternidade, ele é realmente de dar raiva, de dar com os nervos para qualquer mulher, seja ela mãe, seja ela não mãe biológica. É pesado a maternidade para quem é mãe. E é pesado a maternidade para quem não é mãe. Não está bom para ninguém. Só está bom para quem produz um bebê de brinquedo para vender pra caramba para mulheres que não podem vivenciar, seja porque não querem, seja porque não conseguem mesmo, né? Ser mães biológicas do lado de fora. Porque é a única forma de se conceber a maternidade aqui nesse mundo. E como você já ouviu que a mulher só é plena como ela é quando ela é mãe de crianças, por óbvio que isso se torna totalmente atrativo. Portanto, a minha intenção, ademais de trazer essa percepção, esse conteúdo para vocês aqui, é abrir os olhos, em especial para nós mulheres, sobre julgamento de outras mulheres quando algo está escancarado, porque está escancarado que está se falando de uma dor do feminino. Mulheres, é isso que nos enfraquece. É a gente olhar para aquilo ali e levar aquilo na brincadeira. Eu tenho grupos de mulheres dos mais diversos. Sejam das mulheres que já estão sistêmicas e que já vão levar esse assunto ali num patamar elevado, por ter consciência de tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, e muitas outras coisas que se referem ao destino de mulheres, como tenho grupos de mulheres aleatórios, porque sou mãe, porque sou consteladora familiar, porque moro numa cidade, tenho um grupo das mulheres que fazem caminhada e não sei o que aqui, que simplesmente estão replicando esses vídeos, muitos vídeos inclusive de homens fazendo julgamentos sobre essa questão, entende? Espalhando por aí, né, uma desunião e uma falta de conhecimento, entende? E de empatia com o que é ser mulher. E essas mesmas mulheres vivem essa dor e nem sabem. A maioria delas, inclusive, porque são mães biológicas. E acham que estão acima de um bem e do mal ali, por já terem filhos e compreenderem a loucura que é uma mulher pegar um boneco
e acreditar que é uma criança. Minha querida, você que é mãe, que tem uma criança nos braços, que já teve, que viu ela crescer, você também é impactada por isso. Isso é sobre você. Você não é plena porque você tem um filho nos seus braços, não. Você está atrás de terapia, está atrás de terapeutas como eu, porque você não encontra um sentido para a sua vida depois que a maternidade veio. Nada mudou, as coisas pioraram. Agora que você não pode se conectar com nada que seja realmente seu, que seja visceral seu, que faça sentido você entregar para o mundo, você está exausta para caber aqui. Essa que é a verdade. Entende? Sobre você. E você, minha querida mulher, que diz que não quer ter filhos, que não pode colocar crianças no mundo, que o mundo está perdido, você também tem uma questão emocional profunda para olhar, para afirmar que não tem capacidade de ser mãe. Porque você tem essa capacidade, você é impedida de vivenciar essa faceta aqui, tendo filhos ou não. Depois que você tiver essa concepção, aí sim, você pode com clareza dizer para onde você vai dedicar essa energia materna que te impulsiona a dar luz a alguma coisa que faça diferença para o mundo. Aí sim você vai poder dizer, porque isso é do âmago feminino. O feminino produz vida. O feminino tem um órgão específico que é um canal de criação. É uma bolsa de criação. Ela tem o âmago de parir. E não são necessariamente crianças. Ou isso não pode se tornar um prêmio, um patamar lá em cima para umas que não vão conseguir se sentir satisfeitas com isso, tá? Suficientes com isso. E nem para aquelas que não poderão chegar a esse nível. E que vão precisar criar um grupo, uma energia, né, onde elas vão se defender sobre si de que, na verdade, ser mãe não é bom, não é positivo. Isso só nos desune. Nessa aí, não tem ninguém, mulher nenhuma, que esteja conseguindo viver a plenitude do seu feminino, que basicamente é você poder ser mãe nessa vida, dar vida ao que você deseja. Os traumas, as dificuldades, os bloqueios são imensos do feminino. Eu trabalho com isso todos os dias. Tem mulheres que acreditam que tem um produto, pode ser um produto, pode ser um serviço, que tem uma entrega, vamos falar assim, grandiosa para colocar no mundo, mas ela não consegue. Ela não consegue, ela não sabe se ela pode, se ela é suficiente, se ela é boa o suficiente, se vão aceitá-la assim. Ela precisa sustentar a casa, ela precisa se dividir entre os filhos. Mulher nenhuma está livre para viver o seu propósito aqui, enquanto ser feminino que tem um âmago de entregar. Nós estamos aprisionadas há muitos séculos. Isso não começou agora. Basicamente, nós temos um marco na história da humanidade sobre essa concepção elevada de maternidade com alto índice de sacrifício. Isso foi bastante conveniente no período de transição e de, obviamente, imposição do mercantilismo, que veio a se tornar o sistema que nós vivenciamos até hoje, que se chama capitalismo. Nesse processo, trouxe uma ideia, eu vou falar ideia muito entre aspas, porque é uma imposição, não pode nem dizer que é uma ideia, tá? Mas uma imposição, uma lavagem cerebral sobre o conceito de família. A família é uma mulher que pare sem pensar e vive para cuidar, e um homem que provê esse espetáculo dentro de casa sem ter a liberdade também de viver aquilo que de fato faz conexão com a sua alma. Ninguém ali está vivendo de fato aquilo que deseja viver na sua alma. Estão vivendo papéis sexistas, papéis que foram definidos ali para que os homens pudessem trabalhar na força de trabalho, sustentar o sistema, receber um ordenado por mês e sustentar o grande valor e amor da sua vida, que foi o que se construiu da família, doar tudo para ali, se sacrificar ali fora, ser um homem sem alma. Sabe o que eu mais vejo constelando homens ou vivenciando aspectos familiares trazidos para as mulheres? Os homens não estão ali. Eles não estão ali. Eles são um boneco, entende? Eles são um papel que vão ali para dentro de casa, pagam as contas e não podem saber de nada, não querem saber de nada quando eles estão ali. Eles não conseguem sentir. Se eles sentirem, eles param. Entende? Eles são fantoches desse teatro que inventaram.
E nós, mulheres, somos seres que metabolizamos emoções todos os meses. Nós somos mais sensíveis, a gente sente mais, isso não é uma escolha. Isso é instintivo, isso é orgânico, isso faz parte do ciclo da vida, é o bicho que você é. Entende? Você está sentindo mais, as mulheres sentem mais isso e elas tentam fazer alguma coisa sobre isso. Isso sem falar na necessidade pela evacuação dos homens, eles estão evadindo esse papel. E evadir esse papel é, por exemplo, não assumir as suas famílias, que é o que mais acontece, entende? Com os homens. E o que as mulheres têm que fazer? Suprir esse papel. Que eles estão saindo porque estão adoecidos. Entende? Adoecidos. Aí a gente vai lá e o que a gente faz? Assume esse papel. E ainda tem que lidar com o outro papel. Compreende? Essa é a máquina. Essa é a realidade. Tudo isso foi construído. O aspecto de família, o valor que família se tornou para o mundo. Esse que nós defendemos aí a ferro e fogo. Que ninguém pode falar mal. Que ninguém pode comentar. Não é nem falar mal, é refletir. É abrir a cabeça e perceber o jogo que a gente faz parte. E nesse jogo aí entra esses aspectos do feminino que eu falei para vocês. Que é a maternidade. A maternidade, do ponto de vista literal, de ter filhos aqui, é uma conveniência do Estado. É uma conveniência. Entende? Nós estamos presas nesse papel, seja fazendo esse papel, seja não fazendo. E quando a gente, em especial, não faz esse papel, aí a gente vai comprar um bebê, boneco, para vivenciar esse âmago, porque não me é permitido nessa vida viver este papel de outras formas que não sejam maternando um bebê. Eu crio esse bebê. Isso custa. Isso levanta aí, ó, de polêmicas, julgamentos. Isso dá tudo que vocês pensarem, seguidores, algoritmos e tudo mais. Isso é um mercado. Abra seus olhos, principalmente você que é mulher. Saia desse frenesi que a gente entra, de caos social, de julgamento sobre isso e perceba a dor que inclusive você vivencia. Porque você está em um desses times. Ou você tem filhos e não está plena. Ou você não pode ter filhos e acredita que não é plena porque não pode. Ou você não quer ter filhos e não é plena porque não pode ter filhos. E parir qualquer coisa que seja. E viver o seu instinto materno e a sua faceta mãe nessa vida. Porque para isso todas nós ainda seguimos impedidas. Abra a sua cabeça. Não se limite a julgar. Perceba aonde você está nesses 3 times que eu falei aqui. E vá correr atrás das possibilidades reais de te transformar. De trazer essa plenitude que você, eu, todas as mulheres do mundo merecem. Nós teremos muito mais conteúdo e mais reflexões sobre isso. Podem ter certeza. É como eu já falei com vocês aqui. Os aspectos que eu trago para o Mulher Sistêmica, seja para as minhas alunas, seja para as aulas que eu dou aqui, seja para as entregas das mulheres que eu atendo em mentoria ou em outros espaços, é justamente sobre isso. Essa é a base. Nós, mulheres, somos mães. Nós, mulheres, temos o direito de viver todas as facetas do feminino, inclusive todas nós somos anciãs, que é o next level. É quando a gente vai falar muito sobre o tabu que ainda é a menopausa, que também está emparelhada com a maternidade, naquilo que é possível ser, naquilo que é bom ou não, sobre uma fase que também é imposta a todas as mulheres. Chega um período que todas as mulheres viverão a menopausa. Isso não é uma escolha, entende? Não é. Então, em uma outra oportunidade, nós vamos chegar nesse ponto. Mas por agora, eu quero muito que você perceba, principalmente se você está depois da casa dos 30, já entrou ali, como lhe é permitido viver a maternidade. Tem um aspecto muito importante que eu posso deixar para vocês aqui como percepção e exercício. Como você pode ser mãe de si, maternar-se. É tão problemático, é tão emaranhado o papel de mãe no mundo, onde tudo na psicologia, tudo nas terapias e onde mais você olhar, a culpa é sempre da mãe. É tão obscuro isso ainda, entende? Que nós mulheres não sabemos, muitas não sabem e muitas não praticam e não percebem que são capazes de ser mãe de si. A maioria das mulheres se flagelam quando erram, quando estão perdidas, quando estão emocionalmente afetadas. Nós não temos a capacidade de nos acolher.
Muito embora nós sejamos o símbolo, inclusive fisiologicamente, de acolhimento. É algo que não é óbvio. Não é óbvio para mim, como mulher que estou falando com vocês aqui. De tantas questões que nós temos com a maternidade, de tantas dores que nós temos com relação às mães, às nossas mães e às mães que somos. Em especial quando nós estamos nessa idade que eu mencionei para vocês aqui. Portanto, fiquem de olho, meus amores. Como você pode ser mãe de si? Você pode vivenciar esses aspectos no seu dia a dia? O que é isso para você? Tá? Fica essas percepções. O meu canal, eu, Juliana, estou aqui aberta para falar mais sobre isso. Inclusive porque eu faço pesquisas muito profundas nesses pontos para melhorar a minha entrega como formadora de mulheres, como mentora, como terapeuta, como alguém que acredita que nós mulheres temos condições emocionais e cognitivas de consciência de evoluir todos os assuntos que se referem ao nosso destino mulher nessa vida. E isso só vai acontecer quando nós sairmos dessa esfera mundana e rasa do julgamento sobre outras mulheres, principalmente. Principalmente. Pense 300 vezes antes de julgar mulheres, em qualquer aspecto, inclusive nesse do Reborn. Um beijo para vocês, bom restinho de semana para nós e em breve a gente volta a se falar. Gratidão.